Eu saúdo os irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu vou deixar um pequeno testemunho para vocês do que aconteceu comigo. Eu me converti aos 10 anos de idade na Igreja Assembleia de Deus Missão, na cidade de Jataí, no ano de 1984. O meu pastor se chama, na época, quando eu me converti, pastor Niltamar. Amados irmãos, eu desde os 5 anos de idade, eu tinha visões. Com 5 anos de idade eu tive uma visão, um ser apareceu no ar para mim no meio da roça. Ele tinha um cajado nas mãos e uma foice na outra, e um cordeirinho nos seus braços. Eu não entendia por quê, quem que era aquela pessoa, o que era aquele ser, mas o Senhor já falava comigo desde muito pequena. Eu sabia que eu não podia responder minha mãe, eu sabia que eu não podia mentir, eu sabia que eu não podia ocultar as coisas. Eu sabia dos pensamentos das pessoas. Eu sabia qual remédio seria bom para aquela pessoa quando estava doente. Mas eu não entendia que era Jesus que estava comigo. Eu não entendia que aquela voz que sempre falava ao meu coração desde os 5 anos de idade era o Senhor Jesus da glória, o Rei da glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Quando eu fiz 9 anos de idade, nós mudamos para a cidade. E ali uns irmãos de igreja convidaram minha mãe e meu padrasto para ir à igreja. E naquele dia eu que era uma menina calma, naquele dia minha mãe era espírita, mãe de terreiro. Minha mãe me levou puxando pelos braços para ir para a igreja. Eu fui xingando cada nome e eu chamei muitas das vezes o nome de Satanás com raiva, com ódio de ir para a igreja, mas não era eu. Naquele dia Satanás sabia que me perderia. Saberia que eu ia aceitar Jesus. Como a minha mãe era espírita, o demônio não queria que eu conhecesse o Senhor Jesus. Chegamos na igreja sem querer, quando os irmãos, o pastor fez o convite para ir à frente, quem queria aceitar Jesus. A minha mãe foi, meu irmãozinho foi, e daí eu fui também, mas eu não sabia que estava aceitando a Jesus. Eles pegaram o meu nome, quando chegamos em casa, no outro dia minha mãe disse: "Você agora é crente." Eu falei: "Jamais eu vou ser crente, não sou crente, não sou crente." "E você é, porque os irmãos vão vir nos visitar." E os irmãos foram. Passou uns 2, 3 dias, os irmãos foram. Naquela época eles iam muito fazer culto nas casas, visitar os novos convertidos. Era muito atencioso. E ali, quando os irmãos chegaram, eu senti forte a presença de Jesus. Tão forte, que durante aquele culto, na minha casa, eu só chorava porque eu sentia a presença do Senhor. E dali para frente, o pastor nos ensinava a orar, a jejuar, nos colocava no domingo para ir orar para as pessoas, para pregar o evangelho. Foi muita bênção de Deus. Com 1 mês de convertida, eu estava ajoelhada orando e recebi o batismo do Espírito Santo. Ah, irmãos, era uma bênção. Quando eu estava indo para a igreja, eu vi a glória de Deus subir e descer na minha frente. Eu era muito feliz com Jesus. Eu era muito feliz na presença do Senhor. Mas chegou um dia, irmãos, que minha mãe veio se desviar, o meu padrasto também, eu ainda era criança. Eu batizei, né? Fui muito feliz no meu batismo, porque quando ali o irmão me desceu as águas, irmãos, eu vi um fardo, é como se fosse um saco ficando no fundo da água. E eu subi tão leve, que parecia que eu flutuava. Eu vi a glória de Deus no dia do meu batismo, louvado seja Deus. E ali, quando minha mãe, mas meu padrasto veio se desviar da presença do Senhor, não ia mais na igreja, e eu fui me afastando. Fiquei afastada. Depois eu voltei novamente para o Senhor e fui trabalhar na casa de um parente meu. E lá eles eram de outra congregação e me convidou para passar para outra congregação que eles estavam. Era uma igreja que estava começando no início. E eu passei lá, eu cortei o cabelo, usava maquiagem, calça. Eu saí da doutrina do Senhor, mas o Senhor falava para mim que não estava certo, que não podia fazer daquela maneira. E eu jejuava quase todos os dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, era o costume que eu tinha.
Eu mais orava e jejuava. Eu tinha 13 anos de idade, louvado seja Deus. E um belo dia, nesse jejum e oração, eu não sabia, nós chegamos no culto na casa de um irmão, e eu comecei a orar, e ali o Espírito Santo do Senhor me tomou. E falou com todos que estavam reunidos ali naquela reunião. Eu me lembro, amados, que eu estava orando e falando na língua do Espírito Santo, quando uma luz, muito lentamente, foi descendo dos céus sobre a minha cabeça. E quando aquela luz encostou na minha cabeça, eu não vi mais nada. E foi ali quando o Senhor começou a falar pela minha boca, para todos que estavam reunidos ali. E ali o Senhor falou da doutrina, falou da obediência, para abandonar as vaidades deste mundo. O Senhor falou muita coisa. E quando aquela luz foi subindo lentamente, que saiu da minha cabeça, eu voltei a falar em mistérios. O pastor bateu nas minhas costas e disse: já chega de falar, né? E daí, após terminar a reunião, aqueles irmãos que estavam ali vieram falar comigo. Nossa, Deus me revelou isso. Nossa, Deus falou isso para mim. E todos ali, aqueles novos convertidos que não entendiam nada, mas sabia que o Senhor havia falado com cada um deles. Eles estavam muito felizes. Mas para o pastor não foi uma boa profecia, não foi uma boa palavra. E daí, eu nunca perguntei àqueles irmãos o que o Senhor havia falado com eles. Eu ouvi eles dizer: o Senhor falou para mim, o Senhor revelou para mim. O Senhor revelou o meu casamento. E ali foi aquela alegria. No outro dia, às 7 da manhã, eu estava coando café, quando o pastor tocou a campainha e eu abri a porta. E ele veio em minha direção, eu saudei com a paz do Senhor, estava alegre com ele. Mas ele bateu nas minhas costas e disse assim: nunca mais tu vai falar na minha igreja, porque você vem de uma igreja que tem usos e costumes, e vem falar que na minha igreja, da ordem na minha igreja, eu não aceito. Tudo bem, eu baixei minha cabeça, servi a mesa, entrei para o meu quarto, ajoelhei, e ali eu disse para o meu Jesus: Senhor, nunca mais eu vou te servir. O Senhor me envergonhou. Eu não tinha maturidade, irmãos, e nem entendimento para entender o que o Senhor estava fazendo. E também daí eu já não tinha ninguém para me explicar, para me falar o que era a vontade do Senhor, porque eu havia saído da igreja que eu congregava, onde eu tinha muitos irmãos bons, temente a Deus, fiel ao Senhor, à sã doutrina de Jesus. Então ali eu ajoelhei e desafiei ao Senhor e disse que nunca mais iria servir o meu Jesus. Irmãos, a pior coisa é desafiar Jesus, é desafiar Deus e o teu Espírito Santo. Eu, na minha inocência, eu não sabia o que eu estava dizendo. A partir daquele dia, irmãos, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar doente. Eu fui inchando, minhas forças foram se acabando. Eu fiquei tão inchada, que eu tinha parecido de um sapo inchado. Fiquei com uma aparência horrível. E ali a minha mãe procurou vários lugares, me levou em benzedores. Eu não aceitava dentro de mim aquilo. Mas a minha mãe, no desespero, minha mãe estava desviada, me levou no centro espírita. E aqueles demônios não davam conta de fazer nada para mim. Eles não podiam fazer porque o Senhor não permitia. E ali minha mãe gastou o que tinha, o que não tinha, para tratamentos e mais tratamentos, exames e mais exames, e nada. E eu cada vez pior. Com os 15 anos de idade, eu fui desenganada da medicina. Eu fui para o hospital em Goiânia, e ali minha mãe pagou aquele médico. Eles fizeram todos os exames, me internaram e nada. E ali tinha aquelas pessoas doentes, estavam num quarto separado, pessoas com doenças. Tinha uma senhora que estava com 3 meses em coma. E tinha uma outra com leucemia. E eu estava no meio entre as duas naquele leito. E ali o Senhor me disse para orar para aquela mulher no meu coração. E eu com muito ódio, com muita raiva do Senhor Jesus, porque eu estava naquela situação. Orei pelaquela mulher, repreendi aquela enfermidade sem fé nenhuma. Mas dentro do meu coração o Senhor sabe que eu estava com muito ódio. Pois quando fez 3 dias, aquela mulher estava na casa dela. O Senhor trouxe ela de volta do coma, a curou e a levou embora. A outra que estava com leucemia também foi curada, recebeu alta e foi para a sua casa. E eu falava: Senhor, tá vendo?
Tu cura elas, mas não me cura. Eu não vou orar para este povo, não vou. Eu não queria saber mais do Senhor. Daí, o dia da minha alta, eu pensei, tô boa. Dentro do hospital eu estava bem, quando eu saí eu piorava. Daí ali, o médico devolveu o dinheiro para minha mãe e disse na minha cara: a filha da senhora não tem cura. Ela só tem 3 meses de vida, ela não vai chegar nem a 3 meses de vida, só por um milagre. A minha mãe olhou para aquele médico e disse: os médicos dos médicos, que é Jesus, não desenganou a minha filha. O médico da terra pode ter desenganado, mas o médico dos médicos, que é o Senhor, não desenganou a minha filha. E quando o médico disse aquilo, eu já me entreguei à morte, já não queria mais viver, não queria saber do Senhor. Odiei, estava odiando a Deus. O meu coração estava fechado, eu estava cega de uma certa maneira, que eu não queria saber mais de Jesus. Porque eu achava que ele era culpado por toda aquela enfermidade, por todo aquele mal e pela minha morte também. Eu já estava desenganada. Eu só teria mais 2 meses para frente, mais nada. O médico disse. E ali eu disse para minha mãe: mãe, me leva em Palmelos. Palmelos é uma cidade que só tem espíritas, irmãos, onde fazem orações, curas, ali com a pessoa até de olho aberto. E minha mãe pega, vamos para Palmelos, de Goiânia para Palmelos. Quando foi chegando na entrada da cidade, o motorista disse: estamos chegando em Palmelos. A voz do Espírito Santo de Deus bradou tão alto para mim. Eu pude ouvir a voz do Senhor dizendo: ninguém te põe a mão, não é permitido. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu reconheci a voz do Espírito de Deus e pedi perdão ao Senhor e disse: Senhor, ninguém me colocou a mão. Me perdoa, meu Deus. Pedi perdão para o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E quando nós chegamos ali, eu disse para minha mãe: eu não quero mais que ninguém me ponha a mão. Minha mãe chorou desesperada e disse: você não tem fé, você é ignorante. Eu estou fazendo tudo por você. Mas eu sabia, eu não disse para ela que Deus havia falado comigo, dentro do ônibus, daquela maneira, que eu ouvi a voz do Senhor bradar tão alto que somente eu ouvi. E ali, aquele médico espírita, ele olhou para mim e falou assim: seu caso não é para nós, você não tem cura, você não tem fé, seu problema é rins e você vai fazer hemodiálise para o resto da vida. Nós não vamos te atender. Mas, irmãos, o Senhor havia me dito que ninguém me colocaria a mão porque não era permitido. Aleluia, louvado seja Deus. E como o Senhor disse, eles não me colocaram a mão. E eu sabia que o Senhor estava ali cuidando de mim. Voltamos, viemos embora. E a minha mãe, todo remédio que ensinava tudo e nada, irmãos. Quando eu fechava meu olho, o que aparecia ao meu redor eram sapos e sapos enormes, inchado, horrível, irmão. Eu não podia fechar o meu olho. No portão da minha casa, todo dia às 6 horas, vinha uma caveira olhar por cima do portão e ir embora. Eu via aquela caveira. Os demônios, irmãos, estavam tocando na minha vida, na minha carne. O Senhor só não permitiu tocar na minha alma, mas permitiu todos os sofrimentos possíveis. E eu pensava: quando eu ficar boa, eu vou ficar boa. Eu vou cortar o cabelo, vou usar maquiagem, vou dançar, vou para os bailes. Nada de ser crente, odeio crente. Passei a odiar os crentes, irmãos. Passei a odiar todo quanto é tipo de crente que falasse para mim, eu odiava. E ali, irmãos, sofrimentos. 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. Eu não morria, eu não tinha cura. E eu pensava: estou com câncer, porque na minha garganta já não estava passando nada. O problema estava na garganta. E eu não morria. 17, 18, 19, 20 anos, não morria. Então, aleluia, louvado seja Deus. Este sofrimento durou 19 anos, eu com o coração endurecido para Deus. Não voltei para a presença do Senhor. Fui morar junto com um rapaz, fiquei 6 anos morando com ele, não deu certo, eu me separei. E quando eu me separei dele por 5 anos, o Senhor me permitiu eu ficar bem de saúde no mundo, irmãos. Onde eu conheci o ocultismo, aprofundei. Andei com pombagiras, fiz a vontade de Satanás. E o diabo dizia para mim assim: nunca mais. Você vai ter um lar, você vai ter um esposo, você vai ter uma casa, você vai ser curado. Você não tem condições de trabalhar, você não dá conta.
O diabo dizia isso para mim direto. E eu passava de frente àquelas casas, aquelas mulheres lavando as calçadas. Eu pensava, nunca mais vou ter um lar, nunca mais vou ter um esposo. Acabou a minha vida. E o diabo dizia, acabou. E eu ali, irmãos, eu passava carta, eu adivinhava a vida das pessoas. E eu orava e dizia, Jesus, me tira daqui. Me ajuda, me cura, me liberta, me restaura, me salva, Senhor. E Deus, nada. Deus não falava mais comigo. Era como se Deus não ouvisse a minha oração, mas o Senhor estava em silêncio, estava trabalhando na minha vida. Depois de 5 anos, irmãos, um dia eu fui na igreja. Eu comecei a ficar ruim. Eu não aguentava nem subir um degrau mais. O meu corpo atrofiando todo. Saía sal e pedras de sal no meu corpo. Eu cheguei na igreja pentecostal, Deus é amor, e ali um pastor disse, dentro de 3 meses o Senhor vai tirar a tua vida, porque tu não quer compromisso com o Senhor. Ah, irmãos, eu saí dali chorando, devagarinho, segurando nos muros. Eu fui segurando nos muros, nos postes, que eu andava muito devagar, eu quase não conseguia mais, comida não passava na minha garganta, uma depressão profunda. Os meus dentes haviam amolecido tudo da boca, sangue e pus saía da minha boca. Não dormia, quase não comia mais. E fui inchando para os 120 quilos. Cheguei ali, ajoelhei e disse chorando, Jesus, se tu queres que eu viva, envia um médico que só de olhar para mim diz o que eu tenho. Mas se tu queres me levar, me leva logo, porque eu não suporto tanta dor. Eu não suporto mais sofrimento. Jesus, me perdoa. Irmãos, eu humilhei, eu ajoelhei diante do Senhor, eu implorei para Ele me curar ou me levar, porque eu não suportava mais. E o Senhor Jesus ouviu a minha oração. Quando fez 3 dias desta oração, o médico que a minha mãe queria me levar há muito tempo. Eu não queria ir, porque eu já estava desenganada da medicina. Eu pensava, é mais um que vai olhar para mim e vai me desenganar. Mas eu fui. Nesse dia eu concordei de ir. Aquele médico olhou para mim e disse, o que você tem? Eu disse, não sei, eu vou morrer. Ele disse, não, você está com hipotireoidismo severo. Você vai voltar ao teu corpo normal, você vai ficar curada. Irmãos, aquele espírito, aquele médico espírito que me disse que o meu problema era hemodiálise, era rins, que eu ia ter que fazer hemodiálise pro resto da vida, mentiu. Como o diabo é mentiroso e astuto nas suas mentiras. O doutor me deu o remédio. Com 15 dias, eu estava bem desinchada. Com 3 meses, como ele disse, eu estava normal. Quando a gente se humilha e clama ao Senhor, Ele nos escuta, Ele nos dá graça, Ele nos dá vida, Ele nos cura. Voltei para os caminhos do Senhor, voltei para a presença do meu Jesus, pedi perdão pelos meus pecados. Pequei contra Deus, contra os céus, pequei contra o meu Jesus. Mas busquei o perdão, Ele me perdoou, aleluia, louvado seja Deus. Voltei para a presença do Senhor, obedecendo os teus mandamentos. Toda a vaidade que havia no meu coração, eu orei e pedi, Jesus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tira do meu coração. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que não agrada a Ti, meu Rei. Eterno Pai, glorioso Deus, o Senhor me libertou. O Senhor tem me abençoado com bênçãos espirituais gloriosas. Eu não busco, irmãos, luxo, nem riqueza, nem dinheiro, porque a nossa riqueza está nos céus. Aleluia, Jerusalém celestial, a cidade santa, que aguarda aqueles que seguirão ao Senhor e serão fiéis. Louvado seja o meu Deus, o Senhor me curou, me libertou. Por isso que a palavra diz que quando nós humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele nos exalta em tempos oportunos. E quando a palavra diz também que aquele que sai da presença do Senhor, o estado dele se torna pior do que o primeiro. Se torna mesmo, irmãos. Porque 19 anos de sofrimento, de tristeza e dor, de desespero, que eu pensava que não havia mais solução. Eu estava esperando a morte a qualquer momento. E se eu realmente não tivesse humilhado na presença do Senhor e pedido a sua misericórdia, irmãos, eu teria descido à sepultura sem salvação. Como o Senhor é misericordioso, me esperou 19 anos eu me arrepender. O Senhor não permitiu que eu
fizesse o que eu queria. Não permitiu beber, me drogar, fumar, não permitiu eu ter alegria no mundo lá fora, não. O Senhor permitiu que Satanás me tocasse de todas as maneiras, mas não tirasse a minha vida. Como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor nos ama. Você, meu irmão, minha irmã, que estiver desviado dos caminhos do Senhor, ainda é tempo de voltar, de reconciliar com o Senhor, porque o Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida, para nos direcionar e nos dar bênçãos infinitas. Louvado seja Deus. E o Salmo 23, irmãos, é um salmo que eu gosto muito. É um salmo qual eu comecei a orar este salmo porque o Senhor me libertou. Porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice se transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus seja louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Fique com este testemunho, meus irmãos. Lembrem que o Senhor é misericordioso, Ele espera, Ele nos dá tempo para arrependermos, porque Ele quer salvar nossa alma, Ele nos ama demais. Vale a pena sermos fiel, hoje, amanhã e sempre, para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor vos guarde, os livra de todo mal, os abençoe e derrama bênção sem medida sobre as suas